Bom dia, irmãos. Graça e paz. Eu me chamo Iris Lene, mas pode me chamar de Leninha. Sou lá de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Sou casada, tenho 3 filhos. Os meus filhos ficam lá com meu esposo. E é motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos, em poder compartilhar aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, ali no nosso campo missionário, Ilha da Canabrava, uma comunidade ribeirinha, onde nós temos feito um trabalho missionário ali para a glória de Deus. Eu queria deixar um versículo de meditação para a igreja, que se encontra em Provérbios 14, versículo 1, que diz: se a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo, destrói com as suas próprias mãos. Eu amo esse versículo, porque esse versículo ele faz parte da minha história. E eu queria dizer para os irmãos que quando a gente lê esse versículo, a gente vê o quanto Deus nos deu um poder. Deus nos deu um poder de edificar e um poder de destruir. E muitas das vezes nós usamos o poder de destruir do que o poder de edificar. E quando eu cheguei na comunidade de Mundo Novo, quando eu ouvi essa palavra pregando na boca do pastor Halisson, que ele, por insistir muito em chamar eu e o meu esposo para ir ouvir a palavra do Senhor, a gente olhou e disse: mas que pastor chato, a gente vai para a igreja para que esse pastor larga de nos perturbar. E quando eu cheguei ali para ouvir a palavra do Senhor, essa palavra estava sendo pregada. E quando eu ouvi o que ele estava dizendo, eu pude entender. Eu falei: Senhor, mas como é que isso pode acontecer? O Senhor me deu o poder de eu edificar a minha casa e o poder de eu destruir a minha casa. E quando eu fui refletir, eu entendi que eu estava usando o poder de destruir a minha família, porque eu tinha brigas, contendas, com 3 filhos, e eu não tinha um testemunho da minha convivência conjugal com meu esposo para passar para os meus filhos. Então, ali eu pude entender, eu falei: Senhor, para que eu tenha a minha vida transformada, eu tenho que buscar a sabedoria do Senhor para a minha vida. Para mim mostrar para os meus filhos o caminho que eles devem andar, eu tenho que buscar a sabedoria do Senhor para a minha vida. Então, aquela palavra foi como uma espada no meu coração. E eu saí dali entendendo o que Cristo queria que eu fizesse, e eu voltei para casa. E quando chegou no domingo, o pastor nem precisou me convidar. Eu já estava lá no templo esperando ele para ouvir a palavra do Senhor. E quando eu tornei a ouvir a palavra do Senhor novamente, meus irmãos, eu tomei a decisão para Cristo e entreguei a minha vida ao Senhor. E quando eu e meu esposo, a gente entregou a vida para Cristo, a gente se batizou, eu comecei a ir para o culto, só que eu só podia ir no culto no domingo, porque durante a semana eu trabalhava fazendo faxina, eu ganhava R$ 25 em cada casa, porque eu precisava levar o alimento para os meus filhos. E eu saía de casa às 7 da manhã, retornava em casa às 7 da noite. O meu esposo, quando ele achava serviço de ajudante de pedreiro, ele ia trabalhar. E quando eu comecei a dar continuidade na minha caminhada com o Senhor, e sempre eu meditando nesse versículo daquilo que Cristo queria que eu fizesse, eu comecei a mudar o meu hábito de vida dentro de casa, porque como eu trabalhava muito, era muito estresse, muito nervoso, eu não tinha paciência com o filho, não tinha paciência com o marido, chegava em casa já cansada, a casa estava uma bagunça, e eu comecei a mudar a minha forma de falar, comecei a mudar a minha forma de agir com os meus filhos em casa. Só que quando eu comecei a andar com um pastor, Halisson, ali na comunidade de Mundo Novo, eu olhei para ele e disse: pastor, eu quero fazer algo para Deus. Eu não quero só ser uma simples membra de sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Eu quero fazer algo para Deus. Ele olhou para mim e disse: filha, vai orar. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu cheguei para o pastor novamente, alguns dias depois, e disse: pastor, eu quero fazer algo para Deus. Ele olhou para mim e disse: olha, eu vou levantar você e o seu esposo como líder local na comunidade. Falei para ele: amém. Só que eu, mas o meu esposo, como fomos levantados líder local na comunidade, eu só poderia fazer algo só no domingo ou no sábado à tarde, porque durante a semana eu estava trabalhando. Às vezes eu chegava muito cansada, mas mesmo assim eu ia junto com o pastor para as comunidades fazer evangelização. Chegava em casa 1h da manhã, quando eu chegava os meus filhos já estavam tudo dormindo, por questão que era muito longe. E mesmo assim eu não desisti.
continuei no sábado e no domingo à tarde, indo com o pastor fazer o trabalho de evangelização. E a chama do Senhor só continuava ardendo no meu coração para fazer ainda algo mais para Deus. E eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu não quero só ser líder da igreja, eu quero fazer algo mais. O pastor olhou para mim e disse, vai orar. E eu continuei orando. Só que quando eu continuei orando para essa chama que ardia ainda mais no meu coração, as portas começaram a se fechar. Perdi o meu emprego, as 3 faxinas que eu fazia, que eu ganhava R$75, perdi. O esposo, que era ajudante de pedreiro, que era raro ele arrumar um serviço, mas o que ele tinha, ele perdeu também. Ficamos 2 desempregados. E quando ficamos os 2 desempregados em casa, a minha filha caçula, na época ela estava com 3 anos, e o meu mais velho estava com 12. E eu levantei um dia de manhã, não tinha mais como trabalhar, ninguém, na comunidade muito longe, e aonde eu trabalhava, ninguém me queria mais para trabalhar. Foi assim, de um nada, simplesmente me mandaram embora e perdi o serviço. E levantei um dia de manhã para fazer o café, eu não tinha um café em casa para fazer. E a minha filha, de 3 anos, ela levantou, olhou para mim e disse, mamãe, dá a minha mamadeira que eu estou com fome. Eu olhei para ela e disse, minha filha, aguenta só mais um pouquinho, porque mamãe não tem. Eu não podia mais ir na casa dos vizinhos pedir, porque eu já estava com vergonha de ir todo dia nas casas dos vizinhos pedir. Então, eu não tinha mais cara para me chegar na casa deles e pedir, então eu não fui. E a minha filha só ficava chorando ali, dizendo que estava com fome, querendo mamadeira, mas eu não tinha um leite para poder dar para minha filha. E quando chegou a hora de fazer o almoço, eu fui fazer o almoço, lá nós somos em 5, um tinha que ficar sem, porque o almoço não dava para todos, porque como as crianças já estavam sem café, então, baiano sempre come um pouquinho a mais, né? Então, as crianças já estavam com bastante fome. E eu coloquei o almoço para os meus filhos, coloquei para o meu esposo, e eu fiquei sem almoçar. E entrei para o quarto e fui orar. Que eu estava com tanta fome, meus irmãos, mas tanta fome, que parecia que era um trator que estava dando dentro da minha barriga, de tanta fome que eu estava sentindo, que no outro dia já não tinha comido. Aí, chegou no outro dia, não tinha café, também já não teve almoço. E eu entrei para o quarto e comecei a orar. O meu filho, o Cauê, quando ele olhou, ele entrou para o quarto, ele viu que eu não sentei junto com eles, ele viu eu entrando para o quarto, ele entrou atrás. Ele olhou e perguntou, mamãe, por que a senhora está chorando? Eu falei, meu filho, é porque eu estou orando. Ele, né, não, a senhora está chorando porque a senhora está com fome. Eu falei, não é, porque eu estou orando. E ele voltou, não se contentou, ele chegou na cozinha, quando ele viu na bacia, ele viu que o meu prato não estava ali. Ele voltou de novo e disse, mamãe, a senhora está com fome, por isso que a senhora está chorando. Eu falei, não é, meu filho, é porque eu estou orando. Ele levantou novamente, ele foi na cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele abriu um pedacinho de armário que a gente tinha, onde a gente guardava a despesa, ele olhou, ele viu que não tinha nada. Ele voltou, chegou e olhou para mim e disse, mamãe, a senhora está chorando porque a senhora está com fome. A senhora está chorando porque não tem nada para nós comer. Mas não chore não, porque a gente almoçou. Se a gente dormir com fome, a gente não vai morrer. Porque amanhã Deus vai providenciar alguma coisa para nós. E quando eu ouvi isso da boca do meu filho, foi como se tivesse o mundo inteiro caído em cima da minha cabeça. Eu saí para fora, bati o joelho no chão, olhei para o céu e disse, Senhor, essa decisão que eu tomei para Ti não foi para passar fome, não. Eu não entreguei a minha vida para o Senhor para ver os meus filhos dormir com fome, eu não vou aceitar isso. Aquele povo hebreu, um povo que murmurava, um povo que criticava, e eu vi a Tua glória ali no meio daquele povo, porque a Tua palavra me mostra isso. E quando o Senhor coloca essa chama no meu coração para fazer a Tua vontade, e eu ver os meus filhos dormir com fome, eu não vou aguentar. Se for para mim ver os meus filhos dormir com fome, o Senhor me leve, mas não permite que eu amanheça para ver os meus filhos com fome, porque eu não vou resistir. E olhei e disse, Senhor, mostra a Tua glória na minha casa, porque se o Senhor não fizer isso, eu não vou aguentar. E saí de casa, fui para a casa de uma vizinha buscar água, porque na minha casa a gente não tinha reservatório de água. E quando eu cheguei na casa da vizinha com um carrinho de mão, encontrei com o pastor Hallis olhou para mim e disse, filho, eu vou na tua casa. Falei para ele, vamos, pastor? Ele, não, na volta eu passo na tua casa. Falei para ele, tá bom, pastor. E lá tinha 2 caminhos para mim poder passar. Eu fui pelo caminho, pelo primeiro, o meu coração pedia, faz a volta, passa pelo segundo. Eu sempre gostei de ouvir quando Cristo fala no meu coração.
E quando eu fiz essa volta, meus irmãos, a Kombi estava aberta, estava tendo um teto de cesta básica. E ninguém conseguiu entender nada. Mas eu só soltei o carrinho, bati o joelho no chão e disse: Senhor, obrigado. Porque eu não sei se vai chegar até a minha casa, mas o Senhor me mostrou que ouviu a minha oração. E enchi as vasilhas, cheguei em casa. O meu esposo olhou para mim e disse: mulher, tu não vai parar de chorar, não? Falei: meu filho, fique em paz, porque eu estou na fé. E a minha filha olhava para mim e dizia: mamãe, estou com fome, me dá o meu leite. Eu dizia: filha, aguenta só mais um pouquinho, porque mamãe não tem. E a minha filha, 3 anos, ela não conseguia entender. E ela olhava para mim: mamãe, estou com fome, a minha barriga está doendo, eu estou com fome. E eu não tinha um leite para dar à minha filha naquele momento. E deu 7 horas da noite, o pastor chegou em casa. Quando o pastor chegou, ele olhou para mim e disse assim: filha, eu passei em todas as casas e deixei 2 cestas, mas passei em 2 casas de 2 famílias que o meu coração pediu para deixar 3 cestas, e na sua casa a mesma coisa. Eu olhei para ele e disse: pastor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E ele colocou a cesta ali no chão. E ele olhou assim para mim e disse: filho, eu posso orar por você, pela sua família? Eu disse: sim, pastor. E ele orou pela nossa família e foi embora. Quando ele saiu de casa, o meu filho, o Cauê, de 12 anos, ele olhou para mim e disse assim: mamãe, eu não disse para a senhora que Deus ia trazer providência amanhã? Deus não trouxe amanhã, Deus trouxe hoje mesmo. Nós não vai dormir com fome. E a minha filha olhou para mim e disse assim: mamãe, agora me dá o meu leite, porque eu não estou mais aguentando de tanta fome. Os meus filhos não esperaram cozinhar nada. Eu fiz leite com biscoito, os meus filhos foram dormir, de tanta alegria de ver que tinha chegado a providência de Deus em nossa casa. E quando eu vi isso, eu entendi mais uma vez o que Deus queria que eu fizesse. E eu cheguei no domingo à noite na igreja e disse: pastor, eu quero fazer algo para Deus, porque o que eu faço é muito pouco em vista do que Ele tem feito na minha vida. O pastor olhou para mim e disse assim: filha, surgiu a oportunidade de você fazer o radical sertanejo, você quer? Eu disse para ele: eu quero. O meu esposo olhou para ele e disse: eu não vou. É muita responsabilidade, eu não quero. Eu não vou. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, sozinha eu não posso ir. Preciso do marido para estar comigo. O pastor olhou para o meu esposo e disse assim: Carlos, não disse que você não vai. Ore. Meu esposo ficou 1 ano dizendo que estava orando e sem orar. E todas as privações nós passamos no correr desse ano. E quando Deus olhou de lá do céu, viu assim: olha, ele não vai tomar decisão para ir. Eu preciso fazer algo para que ele se decide. E o meu esposo, ele começou de um nada a passar mal. Ele conversava com as pessoas, a pressão dele alteava, ele caía. E chegou um dia que eu cheguei com ele na cidade, ele começou a passar mal, ele ficou ruim. Chamei o SAMU, eles vieram e levei ele para a UPA. Quando eu cheguei com ele na UPA, o médico atendeu ele, olhou para ele e disse: Carlos, você precisa urgente de um cardiologista. Seu coração está inchado, seu coração está crescendo, você precisa de um cardiologista. E o meu esposo olhou para os filhos e começou a chorar e disse: mulher, vou morrer. Como é que você vai fazer com essas crianças? Eu olhei para ele e disse: você não vai morrer. Porque o que está acontecendo com você é desobediência sua com Deus. Quando você tomar a decisão daquilo que Cristo quer que você faz, você vai entender o que está acontecendo com você. Ele olhou para mim e disse: não é porque você quer ir para o radical e eu não vou. Eu falei: você vai, no tempo de Deus você vai. E cheguei e falei para ele: ó, não tenho dinheiro para pagar o cardiologista não, meu filho. Não tenho dinheiro nem para comer. Como que você vai fazer essa consulta? Cheguei para a irmã dele e disse: olha, seu irmão precisa urgente de uma consulta com um cardiologista. Nós não temos dinheiro para consulta. Não tem dinheiro nem para comer, minha filha. Não tem dinheiro para pagar. Lá ela conversou com uns pessoal lá, que era vereador, prefeito, e ela conseguiu a consulta para ele fazer.
Quando eu cheguei com ele no consultório do médico, eu olhei para ele e disse, olha, vai na fé, porque você não tem nada. E ele olhava assim para mim, todo sem graça. Ele olhava e falava assim, acho que essa mulher está doida, essa mulher, não consigo entender essa mulher não. E quando ele entrou no consultório do cardiologista, o cardiologista olhou para ele e perguntou para ele, Carlos, o que você tem? Ele falou para o médico, olha, o médico que me atendeu disse que o meu coração está inchado e que o meu coração está crescendo. Ele falou assim, ó, você vai fazer todos esses exames aqui e você volta. Ele foi lá, fez todos os exames, esperou o resultado, voltou. Ele entrou para o consultório do médico, eu olhei para o médico e falei, doutor, eu posso entrar também? Ele, pode. Eu entrei e fiquei ali em oração. E quando o médico abriu todos os resultados do exame, o médico tornou a olhar, porque o médico não estava entendendo. E o médico olhou para ele e disse, Carlos, o que te trouxe aqui? O porquê que você está aqui? Ele olhou e disse, doutor, o médico me disse que o meu coração está inchado, que o meu coração está crescendo. Ele falou para o meu esposo, tira a camisa aí que eu vou medir. Ele começou a medir, a fazer todo o processo lá. E o médico olhou para ele e disse assim, Carlos, você não tem nada. O seu coração está como o coração de uma criança. E eu olhei para ele e disse, eu não te falei que você não tinha nada? Ele não me respondeu nada. Quando chegou em casa, ele bateu o joelho no chão e disse, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Quando nós chegamos na igreja, o pastor Harris olhou para ele e perguntou, Carlos, e aí, qual é a sua decisão? Estou indo embora. Preciso saber qual é a sua decisão. Ele olhou para o pastor e disse, pastor, eu vou fazer o radical. O pastor olhou para ele e disse assim, você vai? Vou. O pastor falou para ele, tem um problema. O que foi, pastor? Vocês não podem levar as crianças. O pastor olhou para mim, e aí, Leninha, você vai? Eu olhei para os meus filhos, vou, pastor. Ele, mas e os seus filhos? A sua filha só tem 3 anos, você vai largar a sua filha para ficar 3 meses longe deles? Vou. Você vai? Eu falei, vou. Vou porque quando eu bati o meu joelho no chão e eu clamei a Ele, Ele não deixou os meus filhos dormir com fome, Ele vai cuidar 3 meses melhor do que eu vou. E o meu esposo olhou assim e falou, eu não vou não. Eu falei, olha, tu apanhou, tu vai querer apanhar de novo? Aí ele olhou para o pastor e disse, pastor, eu vou. E quando ele tomou essa decisão, dizendo que ele ia, o pastor falou bem assim, olha, daqui 3 semanas, vocês viajam. Falei, tá bom, pastor. Nessas 3 semanas, o pai do meu esposo faleceu. A gente não tinha condições para poder ir até a cidade onde o pai dele morava. A gente conseguiu, mas a gente foi. Quando a gente voltou, a gente ficou uma semana lá com eles. Quando a gente voltou, faltava apenas 2 semanas para a gente viajar. Eu fui para a cidade arrumar os documentos para deixar os meus filhos com a minha cunhada. E quando eu estava saindo de casa, eu olhei para o meu esposo e falei assim, olha, falta só 2 semanas para nós viajar. E aí? Como que a gente vai? A gente não tem roupa, a gente não tem nada. Como que a gente vai viajar? Ele olhou para mim e disse assim, minha filha, continue orando, que não posso fazer nada. E saí, fui para a cidade para arrumar os documentos dos meus filhos e saí em oração. Falei, Senhor, se for da tua vontade, como o Senhor tem me mostrado, se for da tua vontade para mim ir, que o Senhor entre em providência, porque a roupa que eu tenho aqui não é suficiente para mim poder levar. Porque não dá. Você em casa, você pode vestir uma roupa rasgada, mas para você ir para um lugar onde é que vai ter muita gente, não dá para você levar. Então não tem, Senhor. Está em tuas mãos. Fui para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, que eu estava arrumando os documentos dos meus filhos, recebi um telefonema de uma ex-patroa minha. Ela chama Jussara, ela também é evangélica, professora de música. E ela ligou para mim e disse assim, Lena, estou sabendo que você vai viajar, que você vai fazer o radical. Do que você precisa? Eu fiquei sem conseguir responder ela. E quando eu abri a boca, eu disse para ela, Ju, eu preciso de tudo, porque eu não tenho nada.
E ela olhou para mim e disse, tudo o quê? Eu falei, tudo que um ser humano precisa para usar, porque nós não tem. Tudo. Ela só respondeu para mim, tá bom. E desligou o telefone. Terminei de arrumar os documentos, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui levar os documentos para minha cunhada. Chego lá, a minha cunhada disse assim, olha, você vai na casa da vizinha, porque tem uma sacola lá para você. Saí da casa da minha cunhada, passei mais meu esposo para a casa da vizinha. Quando eu cheguei lá, a vizinha, olha, Jussara deixou essa sacola aqui para você. Quando eu fui pegar a sacola, eu não consegui, porque estava muito pesada. Eu pedi o meu esposo para pegar. Quando ele pegou, a gente foi para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a sacola, meus irmãos, estava mala, roupa íntima, sabonete, até perfume tinha dentro da sacola. Pasta de dente, sandália, tudo que nós precisávamos para ir para o radical estava dentro daquela sacola. E quando eu olhei, eu disse para ele, falei, olha, meu filho, Deus mais uma vez provou que Ele quer que realmente nós vamos fazer a obra dEle. E quando chegou o dia de nós viajar, eu fui levar os meus filhos para ficar com a minha cunhada, que foi o momento mais difícil da minha vida. E eu olhei para ele e disse, olha, está na casa da sua irmã, toma café. Porque a gente só vai comer quando chegar lá, porque a gente não tem dinheiro. Como eu já estava acostumada a ficar com fome, então para mim, era como se eu estivesse mesmo na fé, eu nem ligava mais com comida. Ele olhou, sentou, estava tomando café. De um nada apareceu uma irmã. E quando ela chegou, meus filhos, estou sabendo que vocês vão viajar. Eu vim me despedir de vocês. Mas também vim trazer aqui R$ 50 para vocês tomar água na estrada. Eu olhei para meu esposo e disse, olha, meu filho, até o dinheiro da água papai trouxe, então com sede nós não vai ficar. E fomos, meus irmãos, para o treinamento. Ficamos lá no treinamento 3 meses e 2 semanas. A minha filha completou 4 anos, eu estava lá no treinamento. Foi o treinamento mais difícil da minha vida. Mas foi na onde eu mais aprendi. A minha cunhada só podia ligar para ela na segunda-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, que eu fui ligar para ela, ela chegou e disse assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui está uma pandemia de doença, de virose. Quase todas as crianças estão na UPA, com diarreia, com vômito. E os teus filhos não dói nem a unha. Eu falei para ela, olha, quem cuida dos meus filhos não dorme. Eles estão bem cuidados. E quando eu voltei do treinamento, que eu peguei os meus filhos, eu disse para o meu esposo, falei, agora a gente vai fazer aquilo que Cristo quer que nós faz. Mostrar para as pessoas o que Ele tem feito em nossa vida, para que as outras vidas sejam edificadas. Quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar os meus filhos, a minha filha olhou para mim e disse assim, mamãe, por que no meu aniversário a senhora não estava aqui para me dar o meu bolo? Até hoje eu estou devendo um bolo de aniversário para minha filha. Mas eu vou dar. Sei que eu vou dar. E a gente foi para o campo onde a gente está hoje, na Ilha da Canabrava. É uma comunidade ribeirinha. Tem 150 famílias, onde a gente está ali. E quando eu cheguei com o meu esposo, a gente começou a fazer caminhada de oração. A gente anda 6 quilômetros a pé para falar do amor de Cristo. A gente sai de casa, tem dia que a gente sai 6 horas, tem dia que a gente sai 7 horas. E a gente retorna em casa para almoçar 3 horas da tarde. E nessa caminhada de oração que eu estava junto com o meu esposo, a gente começou a ver todo o processo que aquela família passava. E eu olhei para ele e disse, meu filho, eu não consigo entender, mas agora eu estou entendendo o porquê que eu passei por todo esse processo para chegar até aqui. Eu entendi que todas essas pessoas estavam precisando ouvir Cristo, ouvir que Jesus Cristo transforma através da minha vida, através da sua vida. Então, vamos dar o nosso melhor para que essas pessoas vejam que esse Cristo, que não deixou meus filhos dormir com fome,
esse Cristo que cuidou dos meus filhos, esse Cristo que trouxe a providência de roupa para mim e para você, para estar ali no treinamento, para aprender. Essas pessoas precisam saber que esse Cristo está aqui e quer cuidar da vida deles. E nós está ali, já vai fazer 4 anos. Eu queria apresentar para vocês a minha família, antes de eu contar a história das pessoas daquela comunidade. Irmão, pode colocar a primeira foto, por favor? Essa é a minha família. Esse que está sentado de short azul é o meu esposo, o Carlos. O outro que está em pé é o meu filho, o Cauê, é o mais velho. Ele hoje está com 16 anos. O outro é Cauã, ele está com 12 anos. E aquela outra ali é a minha princesa, Francileia. Ela hoje está com 8 anos, a minha filha. Então, essa é a minha família. Foi muito difícil, meus irmãos, ter a renúncia de renunciar aos meus filhos por 3 meses, para estar ali fazendo aquilo que Cristo colocou no meu coração. Mas eu vou dizer para vocês, se Cristo mandar eu renunciar de novo, eu renuncio. Se Ele mandar eu deixar de novo para mim, eu vou e eu deixo. Porque eu sei que vai ser cuidado melhor do que nas minhas mãos. Então essa é a minha família. A família que Deus me deu para mim estar ali na Ilha da Canabrava fazendo um trabalho missionário, para que através da nossa vida o nome dele seja glorificado. Pode passar, irmã. Acho que quase todo mundo já conheceu, né? A carreta, ou ainda, ninguém aqui ainda conseguiu ver depois que ela já está aqui no Rio. Esse é o sonho que todos vocês têm sonhado. O sonho que vai fazer a grande diferença ali no sertão da Bahia, aonde crianças, meus irmãos, crianças se ajoelham orando a Deus pela chegada dessa carreta. Porque crianças que choram com dor de dente, não só os adultos, mas as crianças também. Quando a gente disse que essa carreta iria para o sertão, onde eles iriam ter o atendimento, eles começaram a orar pela chegada dessa carreta. E o sonho que todos vocês sonharam, junto com a Junta de Missões Nacionais, se tornou realidade. Hoje a gente pode ver, a gente pode entrar, a gente pode ver toda a maravilha que está feita ali dentro, a gente vê. E isso tudo aconteceu porque você sonhou também. Porque você contribuiu para que esse sonho se tornasse realidade. Então continue sonhando. Porque tem crianças na Ilha da Canabrava e em outras comunidades do sertão que estão ansiosos pela chegada dessa carreta, para que eles tenham atendimento, não só do dentista, não só de médico, mas também de ouvir a palavra de Deus através dessas pessoas que vão estar ali fazendo o atendimento. Então, continue sonhando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que contribuiu, que fez com que esse sonho se tornasse realidade, para que o nosso povo sertanejo possa ser atendido. Eu vou dizer para os irmãos, eu tenho 6 meses que eu coloquei o meu nome na fila de espera para fazer uma abenturação, e eu não consegui. Quando foi ontem, eu consegui fazer na carreta. Então, assim, algo que eu já estou há 6 meses esperando por uma abenturação e eu não consegui. E na carreta, eu fui a primeira do sertão a ser privilegiada em ter uma abenturação. Então, assim, é algo extraordinário que está surgindo no nosso coração e que o nosso povo já está lá, todo mundo almejando, esperando para que essa bênção chegue até lá, para que eles possam ver para a glória de Deus. Pode passar, irmão. Aqui é a nossa visita e discipulado que a gente tem lá na comunidade. Ali é um casal que eu e o meu esposo foi fazer visita. Aquele senhor, ele tem câncer. E a família pediu para que a gente estivesse em oração, para que a gente estivesse ali junto com eles. E a gente foi fazer visita a essa família, foi fazer oração. Os filhos, eles já estavam se preparando pela perca do pai, mas quem morreu foi a mãe. A mãe que acabou falecendo, ela deu infarto e ela morreu. Não sei se dá para vocês verem, mas ela é uma senhora que está próxima a uma moça de blusa rosa ali no canto da parede. Ela que deu infarto e ela faleceu. O pai está lá, mas ele está bem. Na medida do possível, para a glória de Deus, ele está bem. E aquele outro casal, eu mais o meu esposo, a gente está fazendo discipulado com eles, porque eles querem casar para se batizar. E eu creio que logo em breve eles vão estar casando para se batizar em nome de Jesus. Pode passar, irmão. Nossa caminhada de oração. Eu mais o meu esposo ali, a gente está fazendo essa caminhada de oração, a gente faz praticamente todos os dias. A gente sai de casa cedo para fazer a caminhada de oração ali dentro da comunidade.
A gente anda 6 quilômetros para fazer essa caminhada de oração. E nessa caminhada de oração, a gente alcançou aquele casal ali, que é Eleni e Juarez. Eles não tinham conhecimento de que Jesus Cristo tinha feito um sacrifício por amor a eles. Eles conheciam as imagens, tudo que um católico conhece. E quando a gente foi falar do amor de Cristo para eles, ele disse, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero viver esse Jesus que você está dizendo. E eles tomaram a decisão, a gente está fazendo discipulado com eles, porque eles também são o próximo casal que vai estar casando para poder se batizar. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Pode passar. Ali a gente faz essa caminhada porque as casas não são muito perto uma da outra. Então a gente precisa fazer essa caminhada para que a gente compartilhe com as pessoas o amor de Cristo. E esse casal, eles foi um casal que eles nem tinham noção do que Cristo poderia fazer na vida deles. Ela olhou para mim e disse assim, mas eu me ensinaram a fazer isso. E eu fui na palavra e mostrei para ela que o que Cristo nos ensinava era totalmente diferente do que ela havia aprendido. E lá no sertão é muito comum as pessoas viverem amigável para depois eles casarem. E a gente já está com 2 casais que eles querem casar para poder se batizar. Então, a gente continua fazendo esse trabalho, a gente continua fazendo esse processo para que eles possam se batizar, para que eles possam casar, para se batizar em nome de Jesus. Mas eles têm sido uma bênção. Aí, meu irmão. Aí a nossa caminhada de oração, mas os irmãos podem ver que eu já estou com um grupo maior. A gente tem 12 líderes na comunidade que nos ajudam a fazer esse trabalho. E eu queria compartilhar com os irmãos a história do nosso irmão Gilberto, que é o irmão que está ali com aquela sacola seguro. Na minha caminhada de oração, que eu mais o meu esposo fazendo, a gente chegou até a casa da mãe do Gilberto. Ela tem 70 e poucos anos, ela estava debaixo de uma árvore chorando. Era umas 7 e pouca da manhã, e essa senhora estava em lágrimas logo cedo. E quando eu dei bom dia para ela, ela segurou na minha mão e começou a sacudir a minha mão. E ela olhou para mim e disse, filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu olhei e falei, meu Deus, uma senhora nessa idade me pedindo ajuda? Falei, misericórdia, o negócio está sério. E perguntei para ela, dona Domingas, o que eu posso fazer pela senhora? Ela olhou para mim e disse, filha, me ajuda. O meu filho saiu daqui e foi beber, e disse que quando voltar vai matar o pai dele. Ele tinha colocado um pedaço de madeira em cima da casa, dizendo que era para matar o pai. E eu olhei para ela e disse assim, dona Dominga, eu não posso fazer nada pelo teu filho. Mas o Deus que eu vim te apresentar nesta manhã, Ele pode transformar a vida do teu filho. E ali eu orei junto com ela, junto com o esposo, e esperei Gilberto não apareceu. Com 3 dias depois, foi que eu fui encontrar com Gilberto. Quando eu cheguei na casa, Gilberto estava bêbado, compartilhei a palavra do Senhor com Gilberto, mesmo ele bêbado, ele ouviu. A gente orou. Quando foi no outro dia, eu falei para meu esposo, falei, hoje a gente vai chegar na casa do Gilberto ainda vai estar dormindo, porque hoje eu preciso falar de Cristo para eles são. E chegamos na casa de Gilberto tinha acabado de levantar, ele levou aquele susto, olhou, missionária, a senhora aqui, tão cedo, vim tomar café com vocês. E sentamos ali debaixo da árvore, tomamos café, compartilhei a palavra do Senhor junto com ele. Meu esposo orou pela vida dele, ele olhou para mim e disse assim, hoje eu vou para o culto. Falei para ele, glória a Deus. E ele foi. Não estava aguentando nem ficar em pé, mas foi. Quando ele chegou, a gente também demonstrou o carinho com ele, oramos pela vida dele, ele foi embora. Quando foi no outro dia, de novo, a gente na casa dele. Uma semana, meus irmãos, a gente fazendo esse processo de todos os dias estar na casa de Gilberto, todo dia joelho no chão, oração. Gilberto olhou para mim e disse assim, olha, missionária, eu quero esse Jesus na minha vida. Gilberto tomou a decisão para Cristo. E eu mais o meu esposo continuou esse processo de discipulado, de evangelização. Com 3 meses, Gilberto se batizou. Gilberto é líder na comunidade. O pai que Gilberto queria matar, Gilberto abre a boca e disse assim, pai, eu te amo. A mãe que chorava em lágrimas,
por ver a vida que Gilberto vivia, ela hoje chora de alegria e disse assim: obrigado, Jesus, porque o meu filho foi transformado. Hoje as lágrimas dessa mãe é de alegria, por ver o filho ter sido transformado. Eu falo para ela, ó, minha irmã, eu não entendo nada de medicina, não. Quem curou o teu filho foi o médico dos médicos, porque só ele tem poder para curar. Eu não tenho poder para nada. Eu sou apenas um instrumento dele, que cheguei na sua casa na hora certa, para poder trazer o evangelho dele, para que o teu filho seja transformado. E hoje nosso irmão Gilberto é líder na comunidade. Ele hoje mostra para as pessoas o que Cristo fez na vida dele. E ali é uma outra casa, onde eu, mas o meu esposo também, a gente visita, é um senhor. Ele tem dificuldade de ir ao culto, porque é muito longe, são 6 quilômetros para andar, então ele não consegue ir, mas a gente vai até a casa dele e a gente compartilha a palavra do Senhor com a vida dele. Pode ver que na foto dá para ver um grupozinho maior, onde a gente se reúne, faz o culto no lar, junto com esse senhor, compartilha a palavra e a gente volta para casa. Pode passar, irmão. Ali é o nosso PGM com os adolescentes que a gente tem na comunidade. E ali é um grupo que o meu esposo tem, de PGM também, com o nosso irmão Gilberto, onde eles fazem ali esse trabalho. Tem grupo que dá 18 homens, tem grupo que dá 30. Eu falo para ele, ó, meu filho, já passou de PGM, pode multiplicar aí, pode ir passando, porque não dá mais para ser um PGM, porque tem encontro deles que dá 30 homens, e eles juntam ali para poder compartilhar a palavra do Senhor, e Gilberto compartilha a transformação que Cristo fez na vida dele. Pode passar, irmão. Ali a nossa atividade com as crianças. Irmãos, eu tenho poucas crianças na comunidade, são bem pouquinhas. Estava até comentando com o pastor. São 150 crianças. Tem bastante criança, irmãos. E Cristo tem feito trabalho maravilhoso ali na vida dessas crianças. A gente divide o trabalho para a gente poder fazer. Onde Cristo tem feito maravilhas ali na vida das nossas crianças. Crianças que pais, através delas, foram alcançados. Hoje eles são membros da nossa igreja. E tem sido ali muito bom. A nossa irmã Lourdes, ela fica com as crianças ali ao lado da minha casa, onde a casa dela, ela faz o trabalho com as crianças, e depois a gente vai para a casa de uma outra irmã fazer o trabalho com um grupo maior, porque as crianças, elas não conseguem vir até a nossa casa para fazer o trabalho, por conta da distância, mas nós vai até ela e compartilha o amor de Cristo. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. A gente tem um grupozinho maior também ali na escola, onde a professora e a diretora, ela liberou para que a gente estivesse ali, compartilhando a palavra de Cristo com aquelas crianças. Então, a gente chega ali na escola e a gente compartilha o amor de Cristo com elas. Elas têm aquele prazer de sentar, de ouvir o que Cristo fez, por amor a elas. Então, essas crianças, mesmo estando na escola, o momento que elas poderiam brincar, pular, elas vão brincar com a gente para elas poderem entender o que Cristo fez por amor a elas. Então, isso tem sido muito bom, tem sido gratificante. A gente poderia ter tido um grupo maior de crianças para se reunir, mas a gente não tem, por conta que a gente não tem um transporte na cidade. Então, a gente não consegue trazer todas as crianças para estar juntas, porque são 6 quilômetros, então os pais não deixam as crianças virem sozinhas, para poder elas se reunir junto com a gente. Mas isso não impede delas ouvirem a palavra de Deus. Porque se elas não podem vir até a minha casa, mas eu posso sair da minha casa e ir até a casa delas e compartilhar a palavra do Senhor, que é onde a gente se reúne, é onde a gente fala do amor de Cristo com essas crianças. E tem sido muito gratificante a gente fazer isso, porque teve uma criança que ela chegou para mim, ela como se ela tivesse manifestado, ela olhou para mim e disse assim: tia, Deus não me ama, quem me ama é o diabo. Falei para ele: está repreendido, meu filho, em nome de Jesus. Ele: não, mas a minha mãe falou que é o diabo que gosta de mim. Eu falei: não ouço o que a tua mãe está dizendo, porque é o diabo que está falando na boca dela. Quem te ama é Jesus, porque Deus deu o filho dele por amor a você. Ele olhou para mim: mas como assim, tia? Aí eu tive todo aquele processo de sentar com a criança, de explicar. Mas quando os pais dessa criança viu do que eu tinha feito com essa criança, eles impediram da criança ir para um encontro. Mas a criança não foi, mas eu fui até a casa deles e disse: olha, se a criança não for se reunir com as outras crianças, eu vou vir reunir com ele aqui na sua casa. Mas como assim? Eu falei: eu venho aqui. Eu compartilho a palavra de Deus aqui na sua casa com as crianças. Quando, tempo depois que eu fui entender, meus irmãos, essa criança tinha sido oferecida. E por isso que essa criança teve essa atitude. Mas quando os pais viram a minha insistência,
com essa criança que eu disse, ó, eu não vou abrir mão da criança, não. Vou abrir mão dela, não. Vou vir aqui na casa de vocês. Os pais entenderam e permitiram a criança estar junto comigo, com as outras crianças, ouvindo a palavra do Senhor. E essa criança entendeu que Cristo que ama ele, não o diabo. E hoje, a família que fazia as coisas de candomblé, eles hoje chegam para a gente e falam assim, missionária, não vai ter culto hoje não, porque a gente hoje quer ir para o culto. Toda a família entendeu e eles vão ouvir a palavra do Senhor. Mas a criança tinha se manifestado porque a criança não queria. Ele dizia que Cristo não amava ele, mas eu disse, Cristo te ama e vou provar para você. E fui para a palavra, provei para a família. E a família não ficou gostando muito não, mas eu falei, o diabo que está aí vai cair por terra em nome de Jesus. E a família hoje é bênção na comunidade, para a glória de Deus. Pode passar, irmão, pode passar essa foto. Aí é o nosso culto no ar livre, irmãos. A gente não tem templo ainda. E ali a gente consegue reunir em torno de 35 a 40 pessoas em cada culto. A gente tem 30 membros batizados, para a glória de Deus. E tem pessoas idosas que eles amam ir para o culto. Mas quando é no domingo, eles vão. Quando é na quarta-feira, eles não vão. Eles falam, missionário, hoje a gente não vai para o culto. O que foi, meu irmão? A perna ainda está inchada, deixa para o próximo domingo. Então, eles vão de 8 em 8 dias. A mãe do Gilberto, ela vai de mês em mês. Por conta que é muito longe, ela não consegue andar, porque ela já está bem devagarzinho. Mas os nossos idosos, você pode ver que como a gente ali não tem assento para todo, tem idosos que ainda ficam em pé ainda, o culto todo ouvindo a palavra de Deus. Nem que na quarta-feira eles não vão, mas que eles vão e ouvem a palavra do Senhor, eles ouvem. E isso tem sido uma maravilha, irmão. Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Quando a gente chegou na nossa comunidade, a gente recebeu o trabalho com 7 pessoas. E hoje, a gente está com 30 membros batizados na nossa comunidade. E eu sempre gosto de dizer para eles, falo assim, olha, se chover, a gente não vai fazer o culto aqui, mas vai fazer o culto na sua casa. O culto vai continuar. E a gente não tem um templo igual esse, para a gente se reunir. Mas a gente tem uma igreja formada na comunidade, onde nós se junta, glorifica e exalta o nome do Senhor. E ali é o casamento no sertão que a gente teve, é o casamento da nossa irmã Lourdes com o nosso irmão Gilberto, e eles casaram, e também um casamento do nosso irmão Pedro e da nossa irmã Rosana, que foi o nosso casamento aí no sertão com essa pandemia, mas a gente teve casamento, teve aglomeração, foi uma bênção ali para a glória de Deus. Pode passar, irmão. Ali foi um trabalho que a gente fez, no mês de agosto agora, do Dia dos Pais. A gente conseguiu reunir 45 pais, deu ao todos, e foi muito bom esse trabalho que a gente fez ali na comunidade. Pais que nunca tinham ido ouvir a palavra do Senhor, e eles foram ouvir ali para a glória de Deus. Se conseguir, pode passar, irmão. Ali, o meu esposo, ele gosta de jogar futebol. E na comunidade tem alguns homens que eles têm um pouco de receio de ir para o culto. Então, o meu esposo teve a estratégia, vou fazer o jogo de futebol, que eu vou conseguir reunir esses homens, vou compartilhar a palavra de Cristo com eles, eles vão ouvir a palavra de Deus e vai ter aquele processo de trabalhar quando os irmãos estão no culto. Meus irmãos, tem funcionado muito. Meu esposo tem todo sábado esse jogo de futebol com esses homens, compartilha a palavra de Deus. Se dá 10 homens, se muito ficar sem ir, é 2 ou 1. Todos eles vão ouvir a palavra de Deus. E nesse jogo de futebol, vidas já foram alcançadas para a glória de Deus. Pode passar, irmão. Ali, o meu esposo, a gente foi fazer visita àquela família. Os irmãos podem ver que tem um irmão que está com o braço assim, ele chama Nel. Ele era alcoólatra. Quando a gente chegou na casa dele, parecia que o corpo dele, pastor, estava se desmanchando todo. E a gente foi abraçar esse homem, o corpo dele se desmanchando. Eu falei, misericórdia. Aí ele olhou para o meu esposo e disse assim, missionário, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu quero sair dessa vida. Eu não aguento mais essa vida. Já perdi minha esposa, já perdi o meu filho. Me ajuda. Eu falei para o meu esposo, o mesmo processo que a gente fez com o Gilberto, a gente vai fazer com a vida dele.
E fizemos o mesmo processo, de todos os dias estar na casa dele, em oração, compartilhação da palavra, todo dia. Tinha dia que ele sentia tanta vontade de beber, que ele ligava, missionário, pelo amor de Deus, vem aqui, ora por mim, porque eu estou querendo beber. A gente chegava na casa dele. Vamos orar, meu irmão. Joelho no chão, oração. Meus irmãos, eu só sei que, para a glória de Deus, o nosso irmão Nel se converteu. O nosso Nel se batizou, ele é líder na comunidade. E, através da vida do nosso irmão Nel, alcançamos o irmão dele, que chama Guena, que é este camiseta azul, que está ali com o meu esposo também, que era alcoólatra. E quando ele viu o que Cristo fez na vida do irmão dele, ele olhou para a gente e disse assim, olha, eu quero esse Jesus também para a minha vida. Transformou a vida do meu irmão, eu quero que ele transforme a minha vida também, porque eu não estou aguentando mais essa vida. E fizemos o mesmo processo que a gente fez na vida do Nel, a gente fez na vida do irmão dele, o Guena. O irmão dele também se batizou. É bênção na comunidade. Também teve aquele outro que está ali do meio, o André. Também era alcoólatra. Também foi alcançado, também é batizado, é membro da comunidade. E quando a gente alcançou essa família, a gente alcançou a mãe do Nel. E a mãe do Nel, quando ela viu o que Cristo fez na vida dos filhos dela, ela olhou para a gente e disse assim, olha, eu quero esse Jesus para a minha vida. Ela tomou a decisão para Cristo, ela confessou Cristo como Salvador. E ela chegou e disse assim, olha, agora eu quero um culto na minha casa. A gente marcou o culto de quarta-feira para a casa dela. O povo sertanejo gosta de levantar muito cedo, o culto era à noite, porque lá não tem como fazer culto de dia por causa do sol. O culto seria à noite. Ela levantou de manhã, arrumou tudo para o culto à noite. Meus irmãos, deu 10 horas, ela morreu. Ela arrumou tudo de manhã para o culto. 10 horas ela morreu. De nada. Ela arrumou tudo, terminou de arrumar. Quando ela entrou para casa para tomar café, ela morreu. Os filhos dela falaram assim, peraí, ainda não entendi. Mãe entregou a vida para Jesus ontem, arrumou o culto para o culto hoje e mãe morreu. Que negócio é esse? Não estou entendendo. Falei, meus filhos, sinta-se alegre e privilegiado, porque Cristo permitiu que ela visse vocês sendo transformados e que Cristo ainda deu ela a oportunidade de entregar a vida para Ele. Ah, mas a minha mãe não vai ser salva, porque a minha mãe não batizou. E quem disse que batismo salva? O que salva foi a decisão que ela tomou. Batismo é uma ordenância, é renúncia, que você precisa se renunciar todo dia para andar com Cristo, porque enquanto você viver, você precisa se renunciar. Ela não precisou, mas isso não significa que ela não vai ser salva, porque ela confessou Cristo como Salvador. Ela se arrependeu, e muitas pessoas não têm essa chance, e a sua mãe teve. Ah, então eu vou encontrar com a minha mãe lá na glória? Sim, não precisa ela estar batizada, precisa ela confessar a Cristo como Salvador. E ela confessou. E ali eles entenderam e ficaram felizes. E Dona Maria teve o privilégio de ver o genro, os 2 filhos, entregando a vida para Cristo, mas o culto que ia ser na casa dela foi o velório na casa dela. Foi muito triste. Mas ela teve privilégio que muitas pessoas não têm. E hoje o filho dela está lá, é líder na comunidade, o outro que pessoas não davam valor, que não tinha nada. Hoje é um rapaz que trabalha, coisas que ele nunca tinha conseguido, hoje ele conseguiu. Por quê? Ele foi libertado para a glória de Deus. Pode passar, irmão. E quando a gente chegou na casa dessa Dona Maria, que era o nome dela, a gente encontrou com esse André, que é o genro dela, que também ele se converteu. Ele também era alcoólatra, ele já tinha perdido a família, ele já tinha perdido todo mundo ali. Hoje ele faz parte desse grupo que vocês estão vendo aí, que foi eles mesmos que colocaram o nome do grupo. Chama Homens de Cristo. Os homens que se reúnem na comunidade, onde eles falam do amor de Cristo, onde eles compartilham, onde junta eles ali junto com meu esposo, eles têm um momento só deles em compartilhar a palavra. E eles mesmos colocaram esse nome, Homens de Cristo. E eles participam uma vez na semana desses homens, eles estão ali compartilhando a palavra do Senhor. O nosso irmão Gilberto também, ele faz parte desse grupo, onde ele ajuda o meu esposo a fazer esse trabalho missionário no coração desses homens ali na Ilha da Canabrava. Pode passar, irmão. Aí o PGM, onde o nosso irmão Gilberto, junto com a nossa irmã Lurdinha, eles são líderes, eles fazem esse PGM no lar, onde eles compartilham a palavra do Senhor para essas famílias, e tem dado muito certo esses pequenos grupos na comunidade, porque através desses pequenos grupos, a gente hoje está com 30 membros na nossa igreja, porque
muitos deles foram alcançados nesses pequenos grupos, de PGM, o grupo dos homens, e ali aonde eles foram entregando a vida para Cristo, e a nossa igreja só está ali aumentando para a glória de Deus. Pode passar, irmão. E por último, irmãos, nessa pandemia, as portas dos templos estavam todas fechadas, porque eles não conseguem fechar nós que somos igreja, né? Mas a porta do templo eles fecharam, então a gente não estava podendo se reunir como igreja. Mas lá na nossa comunidade, na Ilha da Canabrava, como a gente não tinha um templo, mas por a gente se reunir por lado de fora, eles proibiram também que a gente se reunisse. E eu disse para o meu esposo, falei, a gente vai ficar parado? Não, a gente vai dar continuidade. Já que a gente não pode fazer aglomeração, a gente vai na casa de cada família, e a gente faz o culto com a família. E a gente começou a fazer o culto com a família na casa. E nessa caminhada, a gente já tinha a nossa irmã Rosana, que ela já vinha numa caminhada junto com a gente. Ela tinha vontade de se batizar, mas o esposo dela não queria compromisso com Deus. E nessa caminhada que a gente estava fazendo, o culto no lar, a gente alcançou o esposo da nossa irmã Rosana. Ele entregou a vida para Jesus. E a gente continuou, aí tinha a nossa irmã Arlete, que já estava junto conosco na caminhada, mas aquela irmã que está de máscara, ela também foi alcançada nessa caminhada que a gente fazia de culto no lar com a família. E a gente chegou na casa da nossa irmã Maria, ela tomou a decisão para Cristo. Mas para que ela se batizasse, ela precisava casar. E o esposo, por ver a gente estar todo dia cuidando, por ver a gente estar todo dia ali na casa, ele disse assim, olha, eu vou casar. Só não vou me batizar agora, mas eu vou casar para que você se batize. Então, ali, a nossa irmã Maria, ela casou com o esposo, e quando ela casou, a gente continuou fazendo o trabalho de discipulado com ela, com a família. O nosso irmão Pedro, com a nossa irmã Rosana, que vocês viram lá a foto do casamento que eles casaram, e ali foi o batismo que a gente teve, que fez um mês agora, e esse batismo aconteceu na nossa comunidade, na Ilha da Canabrava. Cristo realizou ali, fazendo o batismo desses irmãos para a glória de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que eu sou muito feliz com o que Cristo tem feito, tudo isso aí através da minha vida. Eu sou grata a Deus por isso, porque às vezes eu olho e digo assim, Senhor, se eu tivesse dito não, quando o Senhor colocou essa chama no meu coração, o que poderia ter acontecido com essas vidas? O que poderia ter acontecido com essas famílias? E eu falo, Senhor, muito obrigado por o Senhor não ter desistido de mim e por o Senhor nunca permitir o meu coração dizer não. Porque através da minha vida, Cristo fez essas vidas serem transformadas. E vocês fazem parte de tudo isso. Vocês fazem parte de todo esse trabalho, de toda essa missão. Por quê? Porque vocês contribuem na missão. E quando vocês estão contribuindo em missões, vocês estão contribuindo em vida. Porque vocês não podem estar lá na Ilha da Canabrava, levando esse Jesus transformador no coração das pessoas. Mas eu estou lá por vocês. Eu sou a missionária de vocês que estou lá para poder levar esse Jesus transformador no coração dessas pessoas. Eu represento vocês ali para o povo sertanejo. Eu sou fruto dali da terra mesmo, da Bahia de Bom Jesus da Lapa. Fui alcançada num projeto, estou trabalhando ali no projeto para a glória de Deus. Então, você imagina o quanto que você tem contribuído em missão. Saber que tem uma missionária que está ali em Bom Jesus da Lapa, trabalhando, investindo em vidas, e vocês têm contribuído aqui. Então, Cristo tem feito a diferença lá em Bom Jesus da Lapa. Vocês investem aqui. E Cristo avança lá através das nossas vidas. E eu quero dizer algo para os irmãos. Eu ainda não tenho o meu sustento completo. E eu gostaria muito que vocês fossem junto comigo para o sertão, contribuindo com o pão. Pode fazer o pão em igreja? Pode. Você pode contribuir pessoalmente? Pode. O que eu quero é que vocês não fiquem de fora de todo esse trabalho que Cristo tem feito. Sei que vocês têm contribuído em missão. Sei que vocês têm feito, mas eu queria sair daqui hoje e dizer assim, olha, sair feliz porque eu sei que tem um irmão que ele me mostrou, que assinou, dizendo, olha, eu estou contribuindo porque eu sei que você é a minha missionária, onde eu vou poder mandar vídeo, mandar foto de trabalho para vocês verem que vocês estão investindo e eu estou lá avançando no sertão para a glória de Deus. Então, não fique de fora. Se você sentir no seu coração para contribuir com o PAN, para estar junto comigo no sertão, vou ficar feliz. Mas já estou feliz desde já de saber que se hoje eu fui alcançada num projeto de Bom Jesus da Lapa, porque vocês têm investido em missões, o pastor Halisson chegou lá, e através da vida do pastor Halisson, eu fui alcançada. E através da minha vida, todo esse trabalho tem feito ali na comunidade para a glória de Deus. Amém?
Eu agradeço a minha rica oportunidade de ter estado aqui com vocês, de ter podido compartilhar com vocês o que Cristo tem feito ali naquela comunidade. E eu quero dizer para vocês, continue investindo em missões. Continue investindo em vida, porque quando você investe em missões, você investe em vida. Vocês investiram na minha vida. Pastor Halles chegou no Mundo Novo no momento mais difícil da minha vida. Eu fui alcançada. Chegou muita cesta básica na minha casa. Você pode ter contribuído, sim. Chegou o pão na minha mesa e muitos outros brasileiros precisam disso. Então, continue investindo. Porque você investe, você está investindo em vida. Amém? Eu conto com vocês para que junto nós possamos avançar ali no sertão. Eu queria desafiar o pastor a estar junto conosco no sertão. Vocês podem fazer uma caravana aqui e ir para a Ilha da Canabrava. É um pouquinho longe, sim, mas vale a pena vocês saírem daqui, vocês ir lá conhecer o que Cristo tem feito naquela comunidade através da nossa vida. Vocês podem marcar uma caravana, ter um passeio de barco, hein, pastor? Fazer aquela aventura missionária e vocês chegar ali na Ilha da Canabrava para vocês verem o que Cristo tem feito ali naquele lugar através da nossa vida. Então, eu deixo o desafio, pastor, para que vocês possam estar aí pensando no coração de vocês, em fazer uma caravana e vocês irem lá no projeto da Ilha da Canabrava, ver pessoalmente. É lindo, vocês estão vendo por foto, mas vocês presenciar é muito mais gostoso. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e agradeço a oportunidade.